Principais dúvidas de uma lipoabdominoplastia e principais dúvidas para você também ter um bom resultado. Lipoabdominoplastia, os pacientes perguntam, doutor, eu vou ficar malhada? Depende. Se você estiver malhando, se você estiver focada numa dieta, você vai ter um corpo legal lá na frente. Doutor, quanto tempo que demora o resultado para aparecer? Em média, você vai ter um resultado final com 9 meses de cirurgia. Não que você não veja esse resultado mais precocemente. Em torno de um mês, você já vai ver um resultado super legal de uma abdominoplastia. Quando a gente vai tirar aquele excesso de pele da parte inferior do abdômen, quando a gente vai fazer a lipoaspiração melhorando o contorno das costas, contorno do abdômen. Porém, quanto mais focada você tiver no pré-operatório, pós-operatório, fazendo tudo que a gente orienta, focada numa dieta, focada numa atividade física, com 9 meses é quando você vai ter o melhor resultado. Entre 9 meses e um ano. Por quê? Porque nossa cicatrização ela demora em torno de 12 a 18 meses. Muitas vezes as pacientes estão muito preocupadas com a cicatriz ali fora. Doutor, como está essa cicatriz? Lá dentro também foi machucado, lá dentro foi cortado, lá dentro a gente usou a cânula de lipoaspiração para poder sugar, chupar aquela gordurinha. Então essa cânula machuca lá dentro também. Essa cânula vai lesar vasos, vai lesar o tecido, vai lesar os vasos linfáticos, então isso vai alterar a drenagem linfática, isso vai deixar mais inchado. Por isso que numa lipoabdominoplastia, muitas vezes, o paciente fica incha, desincha, ou o paciente demora um pouco para desinchar. Todo esse processo, às vezes, é 9 meses a um ano, que é o nosso tempo de cicatrização. Lá por dentro também está cicatrizando, igual aquela cicatrizinha que está ali fora. A cicatriz de fora, ela fica linda, maravilhosa no primeiro mês. Do primeiro ao terceiro mês, ela começa a ficar mais vermelha, começa a ficar mais durinha, mais altinha, e depois ela vai melhorando até um ano a um ano e meio, de 12 a 18 meses. E é o nosso período de cicatrização. A gente tem 3 fases na cicatrização. O período inflamatório, o período proliferativo, que as células estão proliferando, estão se ajustando para cicatrizar, e o período maturacional, onde ela vai amadurecer para poder finalizar todo o processo de cicatrização. Por isso que demora em torno de 12 a 18 meses. Por isso que às vezes a paciente, quando ela tira aquela malha cirúrgica, para de usar a malha cirúrgica, que é em torno de 2 meses que a gente pede para parar de usar, ela acorda com o corpo bonitinho, com o corpo mais sequinho. No final do dia, ela está mais inchada, ela está mais edemaciada. Por quê? Porque a drenagem linfática lá dentro foi machucada. Ela está refazendo, ela está cicatrizando. Então, por isso que em torno de 9 meses, um ano, que seria o melhor resultado. Porém, para chegar nesse melhor resultado, você vai ter que estar fazendo sua parte. Vai ter que estar fazendo dieta, vai ter que estar fazendo atividade física. Não adianta querer um corpo malhado se não malhar. Não é a cirurgia que vai te entregar isso. A cirurgia, ela vai ser feita da forma correta, como ela tem que ser feita. Lipoaspiração das áreas combinadas. Combinamos lipo de braço, de costa, de coxa, de abdômen. E aí vamos fazer a lipoaspiração. Vamos realizar a abdominoplastia, retirar o excesso de pele do abdômen, fazer correção da diástase. Quando o músculo está afastadinho, a gente fecha essa diástase para ficar a parede abdominal mais retinha. E aí vai puxar e tirar o excesso de pele. Então a cirurgia foi feita igual. Se a gente pegar 2 pacientes, a gente vai fazer a mesma cirurgia. Porém, se uma paciente estiver focada no resultado, malhando, no final de 9 meses, a que malhou, a que fez dieta, vai ter o resultado melhor do que a outra paciente. Por quê? Porque nossa parede abdominal também depende de um fortalecimento, senão a barriga vai ficar para frente. Não adianta nada a gente puxar a pele, fechar o músculo, se o paciente não fizer a parte dele. Então essas são dicas para você ter um melhor resultado de uma lipoabdominoplastia. Focar na sua dieta, focar numa atividade física. Por quê? Você vai passar por uma cirurgia, você vai ter riscos, você vai ter anestesia, você vai gastar dinheiro. Então, nada mais justo, mais certo do que você fazer a sua parte, fazer a dieta, fazer a atividade física para poder ter um resultado bonito no pós-operatório. Tem paciente, às vezes, que pergunta, doutor, mas eu estou fora do peso, eu posso operar? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você espera da cirurgia não seja um corpo malhado, um corpo atlético. Senão você vai ter que estar fazendo
a atividade física. Então, você não vai chegar nesse corpo somente com a cirurgia. Por quê? Porque a gente tem um limite de lipoaspiração. A gente não pode lipoaspirar a ponto de deixar o paciente sem gordura no corpo. Senão pode causar irregularidades, pode causar lesão de vaso e necrose de pele, perdendo a pele do abdômen, causando uma sequela para o resto da vida. Então, muitas vezes, o paciente que está fora do peso, o que ela combina? Doutor, vamos fazer uma lipoaspiração com abdominoplastia e depois de um ano, se eu não chegar no que eu gostei, no que eu gostaria, a gente pode ir lá e fazer uma outra lipo? Pode, sem problema. O paciente vai fazer com segurança. A gente vai tirar a gordura na porcentagem segura, que é de torno de 5 a 7%, isso já contando a pele que a gente vai retirar. Então a gente vai, vamos dizer que a paciente tem 60 quilos. A gente vai, o máximo ali, em torno de 4 litros e 200 ou 4 quilos e 200, mais ou menos a mesma média, entre a lipoaspiração mais o excesso de pele. A gente pode passar um pouquinho? Até pode passar um pouquinho, porque está saindo líquido nessa lipoaspiração também, que a gente infiltrou. E se a paciente não estiver sangrando, a gente pode passar um pouco. Mas a gente sempre trabalha dentro da segurança, que é o principal do nosso consultório, o principal da nossa clínica, é a segurança. Desde que o procedimento esteja seguro, a gente vai estar fazendo esse procedimento. E com qualidade, para que o paciente tenha o melhor resultado dentro de uma ótima segurança. Então, a segurança é o quê? A gente aspirar dentro do que está programado, dentro do que pode ser feito, sem causar prejuízo na saúde do paciente e a retirada de pele. Então, uma cirurgia boa não depende somente do cirurgião, da técnica cirúrgica. Isso é primordial. A técnica cirúrgica ela tem que ser boa, ela tem que estar adequada, tem que ser bem feita. Porém, o resultado lá na frente vai depender também do paciente. Então, pós-operatório, não esticar o corpo logo no começo, logo de cara, para não forçar essa cicatriz. Depois que estiver andando mais retinha, esperar um pouquinho para dirigir, para começar a atividade física, em torno de 20 dias. Com 2 meses que a gente libera para atividade física, paciente que gosta de atividade física mais pesada, às vezes tem que esperar 3 meses. E assim que a gente tira a malha cirúrgica, em torno de 2 meses, o paciente vai achar que o abdômen está um pouquinho para frente. Por quê? Porque o músculo abdominal vai ficar relaxado. Mesmo a gente fechando o músculo abdominal, corrigindo a diástase, deixando ele mais apertadinho, mais justinho ali no abdômen, a malha faz com que o paciente não contraia esse abdômen. E é muito natural, para a gente ter um abdômen mais reto, a gente tem que estar sempre contraindo esse abdômen. Com a malha ali, o abdômen fica ali para frente, o músculo mais relaxado. Se você pegar um paciente que malha muito, faz musculação, se ele ficar poucos dias sem malhar, esse músculo já atrofia, esse músculo diminui. E o músculo abdominal é a mesma coisa. A malha está segurando essa parede abdominal, ou seja, o músculo não precisa fazer força. Então o músculo é preguiçoso, ele relaxa, o abdômen fica mais para frente. Então quando tira a malha com 2 meses, você tem uma sensação que o abdômen até está um pouquinho para frente. E aí entra o seu trabalho. Aí você vai começar a fortalecer essa parede abdominal para esse resultado ficar bonito. Aí você vai começar a fazer atividade física, exercícios hipopressivos, onde suga, puxa o abdômen para dentro. Isso tem fisioterapeuta, tem educador físico que vai te orientar a fazer isso também. Você pode estar procurando esses profissionais para deixar o resultado mais bonito. E aí você vai focar com um nutricionista ou suas dietas também, que você já pode ser que esteja habituada ou deseja procurar alguém, procure um nutricionista para você focar no seu resultado e chegar no melhor resultado que você deseja. Então, uma cirurgia plástica boa, com qualidade, ela depende do cirurgião, depende da segurança, mas principalmente depende de você. Senão não adianta você passar pela cirurgia, você não vai chegar lá na frente, não que você vai perder o resultado, mas talvez não chegue no resultado que você esperava. E aí pode ser que você fique triste, achando que o problema foi do cirurgião. Não, muitas vezes o problema não foi do cirurgião, muitas vezes o problema foi porque você não focou no que você queria. E tem paciente que não deseja ter o corpo atlético, ok? Só a cirurgia plástica já vai dar uma melhora, vai manter uma camadinha de gordura, não vai ter o abdômen definido, ok, isso depende de cada um, né? Então a cirurgia plástica não depende somente do cirurgião e da técnica cirúrgica. Tem que colocar na cabeça que ela depende muito do paciente, do que o paciente deseja ter lá na frente. E aguardar esse período, que é em torno de 9 meses a 1 ano, para você ter o melhor resultado. Então não fique triste, assustada se você começa a inchar, desinchar. Isso é super normal numa cirurgia plástica. Por quê? Por causa das lesões que vão ter, por causa da cicatrização que vai estar ocorrendo. Se você gostou do nosso vídeo, curte, se inscreva no nosso canal para poder acompanhar os próximos vídeos.